Eu sou um viciado. Então, se alguém, opa, se juntar depois aqui, a gente, opa, tá no final, não no começo. Obrigado. A gente soma. Conseguem ver a apresentação? Sim, Ótimo. opa, Então, Finca Constância. Finca Constância é uma vinícola fundada no ano de 2001, tá? Totalmente planejada, nascida através de uma vontade da família Gonçalves Dias de fazer vinhos autênticos e com muita expressão da Espanha. E a região escolhida foi pertinho da cidade de Toledo, tá? Toledo é uma cidade histórica, perto de Madrid, dentro da indicação geográfica de Vinos de la Tierra de Castilha. Tá? Então, é uma região muito nobre, muito intensa de sol, muito intensa de calor, e faz vinhos com muita expressão, muita fruta, e todos envelhecidos em barricas. Barricas dentro da própria vinícola, vinhedos próprios, sala de barrica e vinegação precisa. Então, a gente tem uma vinícola de ponta aqui hoje com a gente. Tá? A logomarca é uma alusão aos vinhedos e às vinícolas, você vai ver logo na sequência. Antes da gente entrar propriamente na Finca Constância, tá? Um mapa das regiões produtoras de vinho da Espanha. Então a gente vai ver bem aqui ao centro. Vocês conseguem ver esse cursor meu, o mouse? Ele é não, visto, né? Então, é aqui que está, né, pertinho da cidade de Toledo, a região de Castilha, Vinos de la Tierra de Castilha, tá? E Toledo, eu acho que é a referência que a gente pode usar bastante quando a gente for falar dos vinhos da Finca Constância de Altozano. Os vinhos Altozano levam o nome Toledo no rótulo, tá? E os rótulos fazem alusão aos símbolos de Toledo. A gente vai ver isso mais à frente, tá? E dentro da classificação de vinhos da Espanha, a gente tem os vinhos de Pago, os vinhos DO, duas DOCAs, né, que é Rioja e Priorato, e os vinhos com indicação geográfica, tá? E os vinhos da Finca Constância estão na indicação geográfica Castilha, tá? Vinos de la Tierra de Castilha, ou La Mancha. La Mancha fica um pouco mais ao sul, uma região mais ampla, é, com menos referência geográfica. Então, Vino de la Tierra de Castilha é uma região mais específica, tem um senso geográfico mais forte, tá? Então, eu uso bastante Vino de la Tierra de Castilha. Depois vocês têm toda uma série de regiões onde a TDP explora bastante as regiões de vinhos da Espanha. Eu acho que Espanha é a bola da vez em termos de crescimento. A gente tem Chile e Argentina com uma disputa muito grande. As pessoas já conhecem bem essa região, já conhecem bem Portugal, e Espanha vem como um pé dentro do velho mundo, com um custo-benefício legal e uma facilidade de entender da onde que vem, e em grande parte a Tempranillo ganhando protagonismo cada vez mais dentro disso. Então, é legal a gente estudar. Depois, num próximo encontro, eu quero falar com vocês sobre os vinhos, os outros vinhos que a gente carrega no portfólio. Esses vinhos que são C. Castilha, Fournier e Lusco fazem parte de um projeto da González Bia chamado Singular States, que são vinhedos pequenos e realmente singulares, que têm um, um quê de sofisticação e glamour por trás de cada um deles, e aí vale a pena um encontro só para falar desses vinhos, tá? Então, tá aqui o que a gente vai bater o papo sobre hoje: Altozano, Finca Constância, tá? Fica Constância Seleção e Altozano. Dentro do portfólio da TDP, para a gente poder mais ou menos entender, isso foi algo que eu criei assim da cabeça, o que seriam os vinhos clássico, o que é um vinho moderno, o que está dentro do standard, o que está dentro do prestígio, né? Então, as marcas trafegam por aí. Eu acho que a gente tem os clássicos aqui de Ribeira del Duero, é, na verdade, até o Fournier desceria aqui um pouquinho para o clássico, mas o apelo que a gente tem hoje muito dentro do Fournier é muito moderno, tá?
Altozano é uma linha, e Finca Constância, uma linha que está dentro do standard clássico e puxando um pouquinho para o moderno, tá? Não são vinhos que vão bater em frente dos vinhos caros da Espanha, mas vão conquistar espaço aonde tem Portugal, aonde tem Chile, Argentina, e a gente vai encontrar um buraco na carta de vinho dentro da loja dele e fala: o que que você tem de vindo da terra de Castilha? Né? O que que você tem de vinho tinto a partir da Tempranillo, com muita fruta, envelhecimento em madeira, né? Vinhos que vão conquistar o consumidor pelo líquido frutado, né? Sem complexidade, não, sem complicações, tá? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tem dentro do portfólio hoje de vinhos da TDP. São esses os rótulos de a grande parte, né, de cada uma das casas da Espanha que vocês têm. E aqui seriam os concorrentes que mais ou menos a gente vai encontrar no dia a dia nosso quando a gente falar de Espanha. Eu peguei alguns que veio à minha cabeça, tá? Então, a gente tem aqui o 99 Rosas, que a Casa Flora traz. É um vinho da terra de Castilha, tá? Ele puxa para esse moderno, ele é um vinho orgânico, tá dentro do que a gente vai encontrar no dia a dia de rua, tá? Mesmo preço, né? Tá nessa faixa de preço logo abaixo dos R$ 100. O Arteiro é um vinho antigo da Decanter, hoje tem uma linha reserva com um pouco mais de madeira. Eu acho que o Arteiro é um concorrente direto do Altozano, tá? É um vinho que tem esse apelo de ser fácil de beber, muita fruta. Agora, eu acho que o Altozano tem uma madeira mais consistente, um sabor mais estiloso. Pata Negra, acho que é um vinho que todos vocês já conhecem, já se depararam, é um vinho mais barato, é um vinho de Valdepenhas, é uma região mais simples, passa por barricas mais envelhecidas, tá? A gente está um passinho acima, a gente está perto do que é o Coronas da família Torres, tá? Que é um vinho que a gente vai ver bastante por aí. Vinhos de Navarra, o Baluarte do Granfeldo, se eu não acredito ainda, está com a Mistral Granfeldo. E aqui o Verum é da Belle Cave, esse é o concorrente muito próximo do Finca Constância. É um vinho um pouco mais caro, tá? Mas é um vinho que a gente que está listado, é uma importadora que também garimpa pequenos produtores, e o Finca Constância é um vinho que vai bater de frente com esse Verum, só que muito mais barato, tá? Pelo que eu pesquisei por aí. Bom, a gente vai voltar em cada um desses vinhos, é só para a gente se situar no que a gente vai falar daqui para frente. González Bias é uma família muito tradicional, antiga, fundada há quase 200 anos. Ela fundou em Jerez e depois ela cresceu dentro da Espanha. Em 2016, família Veramonte, Neyendi Pauta passou a fazer parte do grupo González Bias, e aí foi essa portinha que permitiu que o Tiago e o Celso garimpassem mais vinhos da família para dentro do portfólio de vocês, tá? Então aqui a vinícola, como eu comentei, é uma vinícola bastante moderna, ela fica no alto de uma colina, né? E os vinhedos todos atrás, todo ao redor da vinícola. Então, esse conceito realmente de você conseguir colher e vinificar sem precisar sulfitar, sem precisar trabalhar muito à distância. Então, acho que isso é muito importante. A gente sempre frisar, falar, é uma vinícola que possui os vinhedos justo ao lado da onde é vinificado, tudo vinhedo próprio. Então, do lado esquerdo, a gente tem o centro de turismo e as salas de barricas, tá? E do lado direito, a parte de vinificação e um pouco mais de envelhecimento também. Então, é tudo produzido e trabalhado, produzido, vinificado e envelhecido na vinícola. É um conceito de chateau, tá? Então, fica a constância dentro do que a gente tem de vinhedos da família González Bias. A gente tem aqui o Ribeira del Duero, que é o nosso domínio Fournier. A gente tem aqui Passo de Lusco, que é nosso vinho da Galícia, nosso querido Alvarinho. E aqui em Vinhas del Vera, a gente tem uma pequena vinícola dentro da Vinhas del Vera chamada C. Castilha, que é onde faz o nosso vinho C. Castilha na Miranda e o próprio C. Castilha. Mas a gente está falando aqui de Finca Constância, você vê que está bem dentro da região de Castilha, é o tema do nosso encontro
de agora, tá? Então, a vinícola possui um solo bastante pobre em nutriente, bastante terroso, com bastante matéria granítica, algumas parcelas com pedras mais arredondadas, muito seco, né? E a gente vai ver o distanciamento entre as parreiras, é bem clássico na Espanha isso, a gente tem um distanciamento bem grande, né? Tem aí 1,5 metro, algumas parcelas 2 metros de distanciamento, fazendo com que a gente tenha um baixo rendimento por hectare. Tá, tá aí mais um argumento para a gente anotar, né, para poder lembrar ali os pontos chaves da vinícola, né, o conceito de Chateau, espaçamento entre as fileiras, né, baixo rendimento por hectare, num clima bastante seco, né, e extremo. Então, são vinhos que têm um preceito legal de qualidade. Olha só o distanciamento de cada uma das fileiras. Irrigação, é uma vinícola que já nasceu com sistema de irrigação por gotejamento bem desenhado. E uma nave de vinificação extremamente moderna, bem construída, asséptica, muita limpeza, muita precisão na vinificação, tá? É uma vinícola que trabalha com esse preceito de conseguir fazer vinhos, e que é muito importante, iguais, safra após safra, né? Vinhos que sejam parecidos safra após safra. Tem as mudanças ano após ano no clima, mas o objetivo que o Altozano tem é de que todo ano ele seja um vinho extremamente expressivo, a sua fruta seja marcante, seu envelhecimento em madeira agregue sabor a esse vinho. Então, para isso, a gente precisa ter uma vinificação de ponta, tá? Quem é a enóloga que está por trás dos vinhos da família da Finca Constância, né? Deixa eu colocar para cá. Beatriz Paniagua, tá? Essa é a enóloga que está por trás de todo o projeto da Finca Constância, tá? Ela coordena toda a equipe de agricultura e depois da parte de vinificação, tá? Ela tem ali uma série de estudos, projetos por trás que ainda estão em andamento, né? Projetos que já foram concluídos, projetos que estão em andamento. Então, é uma enóloga que carrega o nome da Finca Constância junto com a família González Bias. Já está há bastante tempo na vinícola, tá? O time, aí no campo, aqui a gente consegue ver bem o distanciamento entre as barreiras, tá? Que acho que isso marca muito a Espanha, né? Vocês sabiam que a Espanha possui a maior área geográfica de plantação de vinha no mundo, mas não é a primeira em termos de produção, porque é um solo bastante seco, um clima muito quente, né? E faz com que você que exija este espaçamento entre as fileiras para que você consiga não diminuir um pouco a competição por nutrientes e por água. Tá? E a Vina de la Mancha está num platô, né? Num planalto, com uma elevação aí de 450, 500 metros de altitude, né? Que faz com que seja uma região muito quente, muito exposta ao sol, tá? Bom, dentro da vinícola, a origem dela foi realmente ser inovadora, trazer novidades e ser, de certo modo, pioneira em diversos estilos, tá? Então, quando foi implantada a Finca Constância, ela trouxe, além das uvas clássicas da Espanha, que é Tempranillo, Mazuelo, Garnacha, também implantou algumas uvas internacionais, como a Sauvignon Blanc para os brancos, um pouco de Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot. E isso, no começo, precisou muito de vinificações experimentais, né? Vinificar microparcelas para você saber o que que você tem dentro de cada um dos lotes, né? Então, até hoje, esse laboratório dos sonhos, ele é muito ativado para estar sempre na ponta, sempre à frente, sempre descobrindo novas parcelas, novos estilos, através de microvinificações.
tá? Então a gente tem aqui um pouquinho de como que é esse laboratório, esses tanques da esquerda que a gente está vendo aqui, eles são tanques é, de 500 litros, tá? São climatizados, então eles têm uma precisão na vinificação, apesar de pouca quantidade, você consegue vinificar com a mesma qualidade que se você estivesse nos tanques maiores, tá? Então, é uma vinícola que traz muita inovação e traz muita precisão na vinificação. Isso não é barato, não, viu? Cada tanque desses são tanques caros, né? Trabalhar dessa maneira, você trabalha com muita qualidade, muita asepsia, que eu acho que é o mais importante, que é o que acontece hoje na Espanha, voltando aos concorrentes. Tem muita coisa barata, dominado principalmente pelas wine.com, lá, wine.com e Vino trazem para o Brasil muito vinho da Espanha barato. E aí agora algumas trades também começaram a trazer vinhos da Espanha extremamente baratos, tá? Vocês já ouviram falar do Vega, como chama da Casa Flora? O Vega, um vinho que a Casa Flora está trazendo, que está fazendo um baita sucesso. Eu vou lembrar o nome deles. É um vinho que, né, puxou um pouco o nome do Vega Sicília e está causando aí um barulho. É um vinho muito bem feito, tá? Tem uma passagem por madeira. Agora, a parte disso, o que chegou de muita novidade, né, o próprio Sangre de Toro da coroa da família Torres, são vinhos que são muito leves, né? A Tempranillo pode amadurecer extremamente rápida, de forma fácil, e dar um vinho aguinha com, com aroma, né? Às vezes parecido até com a Pinot Noir. A Tempranillo pode oxidar muito facilmente a cor. Então você tem muita coisa barata e que não é legal, tá? E que não é bem feito. É vinho que compra uva, vinifica no lugar e depois usa shipping, não usa a barrica direito ou nem passa por barrica. Então, tem uma enxurrada de vinhos simples da Espanha dentro do mercado e o que a gente busca é realmente ter qualidade, tá? Com custo muito bom. Então, a gente tenta ao máximo crescer em qualidade, tá? Nem que isso custe um pouquinho mais, mas vai gerar para o seu cliente recompra, tá? Quando o cliente que é o cliente final compra o vinho, ele vai falar, poxa, esse é bom. E aí ganha fidelidade com a marca, tá? Ele não vai comprar só para experimentar. A chance dele se tornar fiel e trabalhar pela marca é muito grande. E a Altozano é uma marca que já existe há mais de 20 anos, tá? E já estava no Brasil pelo antigo importador que foi a Aurora, já estava no Brasil há bastante tempo. Então, é uma marca reconhecida. Vocês vão encontrar essa marca. Eu já encontrei em Curitiba bastante, já encontrei. Estava lá no Espírito Santo, encontrei. Aqui em São Paulo eu encontro menos. Eu acho que já acabou vendendo tudo, mas é uma marca que já esteve bastante tempo dentro do mercado. Tá? Um pouquinho mais da sala de tanques, a precisão que tem da parte tecnológica dentro de cada um dos tanques, tá? É, a biodiversidade dentro da vinícola, a gente tem algumas parcelas que são trabalhadas de forma orgânica, a gente tem um vinho orgânico, mas é mais complicado trazer vinho orgânico da Espanha do que é do Chile, tá? E a gente tem no total 11 uvas diferentes plantadas dentro do vinhedo, tá? E é um vinhedo que preserva toda a fauna e a flora de maneira sustentável para manter a biodiversidade dentro do vinhedo. Tá? Então, toda a prática que a gente faz de pulverização, de trabalho do vinhedo, é tentando ao máximo preservar essa biodiversidade dentro da vinícola. Tá? Então, aqui a gente tem uma foto do que é os vinhedos da Finca Constância, tá? São todos lotes bem desenhados, onde a gente consegue ter uma noção muito forte da onde está cada uma das uvas, da onde estão
a parte que tem as azeitonas, a gente não produz azeite, né? Mas os olivares a gente tem é, ali dentro do vinhedo para manter bastante dessa estrutura de biodiversidade dentro da fauna e da flora, as abelhinhas, tá? E agora a gente vai entrar dentro do que é o portfólio de produto da Finca Constância, tá? Veja só, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário sobre a região, sobre a classificação que está esse vinho? Vocês entenderam que é o vinho vindo de la Tierra de Castilha, né? Vinho de Castilha. Então, essa é uma classificação que ele está, é uma IGP, uma Indicação Geográfica Protegida. Bom, a gente não está dentro da DOC, a gente é uma Indicação Geográfica Protegida que muitas vezes consegue fazer vinhos mais intensos, mais complexos do que se estivesse dentro de uma DOC, né? A gente consegue, por exemplo, fazer vinhos mais estruturados do que os vinhos de Valdepenhas, por exemplo, né? Então, apesar de ser uma IGP, é um vinho com muita estrutura e muita força. Nós temos três linhas dentro da Finca Constância. Altos de la Finca, que só existe um vinho, tá? Que é o vinho que chama-se propriamente Altos de la Finca. Finca Constância, que são vinhos que têm vinhos de parcela. Finca Constância Seleção, que é o vinho que nós estamos trazendo, né? O primeiro passo dentro da Finca Constância é o Finca Constância Seleção. E aí, a gente trabalhando bem esse vinho, a gente consegue ampliar para os outros produtos. E aí, a linha Altosano, tá? Então, hoje nós temos quatro vinhos da Finca Constância entrando no portfólio da vinícola, da TDP. Agora, olha só, aquela foto, aquele desenho que nós tínhamos visto. Aqui está ele de forma real, tá? Então a gente tem a vinícola bem ao centro, tá? Isso que vocês estão vendo ali é a própria vinícola sendo trabalhada ao entorno dela todas as uvas, tá? A entrelunas, mais a parte de cima aqui, a entrelunas é o vinho orgânico e biodinâmico, um pouco mais separado das parcelas convencionais. A gente tem aqui as vinhas onde são feitos Altos de la Finca, parcela 52, parcela 53, e depois Altosano e Finca Constância Seleção, tá? É muito chateau. Isso daqui, poucas vinícolas têm esse patrimônio. Vinícola justo ao lado dos vinhedos. Isso é muita vinícola, transporta 4 horas a uva. E para isso, o que que eles fazem? Sulfitam, né? É um trabalho mais agressivo. Aqui a gente tem um trabalho mais delicado de fazer um vinho direto da vinha para a vinícola. Tá? Então você pode colher a qualquer hora do dia e já levar para dentro da vinícola sem ter medo de ter que trabalhar muita colheita é, em horários diferentes. Então você consegue ter uma precisão na colheita. Quero colher agora, colhe, né? Não precisa adequar horário, não precisa ter caminhão para transporte, tá? É, Vocês estão vendo? Ah, tá aqui a foto, desculpa. A minha telinha tá em cima do vinho. Altos de la Finca, tá? Altos de la Finca é o principal vinho da Finca Constância, tá? É um vinho que tem muita extração, muita estrutura, uma pegada eu poderia comparar aos vinhos do Priorato, né? Que é ali aquela garnacha de região muito quente. Então, um vinho intenso, né? Com uma capacidade de guarda muito legal. Tá? É um Syrah com Petit Verdot, 18 meses em barricas francesas, tá? Esse vinho, quem sabe no futuro a gente consegue incorporar ao portfólio. Parcela 52 é um branco à base da uva Verdejo. Muito legal esse vinho. Ele passa um pouco por contato com a levedura na, na vinificação, e aí vai trazer mais cremosidade para dentro do vinho.
É muito legal esse branco, tá? Fermentado em barricas de madeira. Parcela 23, né, que é um tempranilo, com o nome Finca Constância, tá? Um envelhecimento em barricas novas. E aí entra o Finca Constância Selection. Pessoal, eu estive na vinícola o ano passado, tá? Comentei até com o Thiago que eu estava indo para lá, assim, o fato do Thiago começar a trazer Finca Constância foi um trabalho que eu comecei a conversar com ele por bastante vezes sobre a vinícola, estive lá, provei toda a linha de vinhos, para poder realmente ter certeza do que a gente está trazendo. E o Finca Constância Seleção foi o que mais me impressionou. E o dia que eu visitei, eu estava com um grupo de asiático, tinha pessoal da Coreia e da China. E foi unânime também, assim, o equilíbrio que tem esse vinho entre a fruta e a passagem por madeira. Aí a gente provou exatamente essa safra que está chegando, que chegou, que é a safra 2020. Tá? É um vinho que realmente tem muito equilíbrio do blend de uvas que ele faz e dos 13 meses que tem em passagem de barrica americana e francesa. Tá? Não são barricas de primeiro uso, mas são barricas que vão aportar uma complexidade, uma especiaria picante, é, um pouquinho de especiaria doce também, como alcaçuz junto no vinho, mas muita fruta vermelha por conta do equilíbrio de todas as uvas que tem nesse vinho, né? Que é Cabernet Sauvignon, Graciano, né? Vocês têm aqui Petit Verdot, Cabernet Franc e Tempranillo, tá? Marcelo, lembrando que para nós veio com rolha, né? O Constância. Ah, muito bem lembrado. O Altozano também, né, Vicente? Se eu não me engano, Cara, eu ele sinceramente não sei. Tu me mandou as fotos com com screw. rolha. Não, é Não, para ter o vindo com screw rolha. cap. É para vir com rolha, tá? Então, beleza. Depois eu mandei as fotos seguintes, já estavam com rolha, que lembra que eu tinha pedido para o pessoal do Tá, marketing a beleza, foto da garrafa com rolha. beleza. Porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem esse preconceito. A rolha, eu não sabia, mas a rolha é mais barata do que a screw cap, né? A Screw Cap é uma tecnologia muito de ponta. Então, o custo dela é até um pouquinho maior, mas não é isso que faria diferença no preço final. Mas só para vocês verem que o brasileiro quer a rolha, a gente tem a vedação em rolha, mas o Screw Cap internacionalmente é um vinho mais adequado, né? Esse é um vinho vendido para diversos países, vai para a Inglaterra, vai para a Ásia, vai para os Estados Unidos e agora está de volta no Brasil, tá? A vinícola tem todos os anos um report de safra, tá? E detalhes sobre a vinificação ano após ano. Isso é muito interessante porque você consegue saber como que foi o ano. Eu não coloquei essa descrição do ano aqui para não ficar nada maçante, mas a gente tem isso, né? A cada ano existe as nuances da safra. E isso é descrito sobre cada uma das parcelas, sobre o que afetou em cada uma das parcelas, tá? Isso faz parte da vinificação de ponta, né? Isso faz parte do laboratório de inovação. Você precisa saber como que foi o regime de chuva e calor, geadas, intempéries que teve, granizo. Isso tudo é registrado, né? Volume pluviométrico, quanto que irrigou, para que você possa ter uma precisão depois na vinificação. E isso é compartilhado nas fichas técnicas, tá? Então, o blend que traz essa linha Selection é um blend que vai trazer complexidade para o vinho. Tá? Então, esse é um vinho que tem complexidade porque é um blend muito bem feito. Tá? E posterior à vinificação separada, tá? Esses vinhos são vinificados de maneira separada, entra para o envelhecimento, tá? Um mix entre barricas americanas e francesas, que vai ser mais ou menos 60% francesa e 40% americana, tá? E, e aí você consegue trazer mais complexidade, mais intensidade, e são 13 meses
de envelhecimento em barrica. Tá? E o vinho espanhol está muito envolvido no envelhecimento. Toda vez que você fala vinho da Espanha, acho que na cabeça de muita gente vem madeira, né? Fruta e passagem por madeira. E isso é clássico em Rioja, isso é clássico no nosso domínio Fournier, que é Ribeira del Duero. No nosso La Miranda, temos 8 meses de envelhecimento em madeira, tá? Madeira mais delicada, né, para preservar aquela fruta agradável da garnacha. Mas aqui a gente vai sentir uma madeira mais integrada. Dá um vinho que tem muita fruta, tá? Você consegue identificar nele ali um pupurri de frutas vermelhas e depois as especiarias, né? Eu acho que é isso que traz nele um vinho muito agradável. Fruta e a passagem por madeira traz um vinho que tem complexidade, né? Um pouquinho da especiaria doce, como cravo, canela, um pouquinho de especiaria picante, tabaco, tá? Uma madeira muito bem aportada dentro desse vinho, tá? Enfim, é um vinho que a gente pode colocar ele como um grande vinho de harmonização ou um vinho para impressionar, é um primeiro passo dentro da Espanha, um primeiro passo dentro do Velho Mundo, né? Aquela pessoa que quer sair do Novo Mundo e ir para o Velho Mundo. Aí nem por isso vai ser um vinho caro, tá? Eu acho que esse é um vinho de 13 meses de madeira, abaixo de R$ 200, que entrega muito, gente, tá? Você pode ir bem forte dentro dele, tá? Tá aí, ó. Finca Constância Seleção, tá? Um corte de 5 uvas, 13 meses de madeira, vai bem com carne, com pratos estruturados, vai bem como um primeiro passo para a pessoa sair do novo mundo e ir para o velho mundo através de um vinho muito bem feito. Bom, saindo do que leva o nome Finca Constância, a gente entra para a linha Altozano, tá? O Altozano, ele traz dentro do rótulo os elementos da cidade de Toledo. Aí também o nome Toledo, Espanha, Vino de Terra de Castilha, no rótulo. E eu acho que isso é um charme à parte, tá? O Altozano tem verniz no nome, é um nome que tem um alto relevo. Essas peças, né? Toledo foi Espanha é uma cidade, um país que foi muito invadido, teve diversos domínios. E Toledo é uma cidade que você tem desde sinagoga a igrejas católicas, um pupurri de religiões muito forte ainda dessa cidade, é uma cidade murada, cidade linda de conhecer, e traz esses elementos muito do que foi forjado no ferro, né? Então você tem as espadas, você tem as vestimentas dos guerreiros ali que protegiam a cidade, expressadas nesses rótulos, tá? Eu acho um rótulo muito simpático que tem uma identidade com a cidade onde ele está localizado, tá bom? E o nome Toledo, né, tá no rótulo. É um vinho da cidade de Toledo, do lado de Madrid. Quer dizer, todo Madrid, Espanha recebe, gente, 81 milhões de turistas por ano. Muito brasileiro tem viajado para a Espanha e um dos destinos onde todo mundo passa, ou já passou, vai passar, é Toledo. Então, tem uma identidade forte com a Espanha, a cidade de Toledo, e a gente carrega esse nome dentro no rótulo, tá? Uma das uvas mais famosas, mais aromáticas da Espanha é a uva Verdejo. Aí, juntamente com a Sauvignon Blanc, a gente passa a ter um vinho extremamente aromático e com textura, tá? Altozano, Sauvignon Blanc com Verdejo, né, novamente aqui um pouquinho da descrição de como que foi o ano, é um vinho que tem uma expressão muito forte, e aqui ele cita, né, de cada variedade, porque elas são vinificadas de forma separada e depois faz um blend final, tá? Aonde a Verdejo permanece um período em contato com a levedura morta, fica um pouquinho sob surli, tá? E isso vai trazer para o vinho cremosidade.
Eu acho que é algo que a gente pode descrever muito bem. Esse branco é um branco aromático que tem cremosidade. Apesar de não passar por, por madeira, tá? É um vinho que tem cremosidade. Por quê? Surli, né? Esse contato com a levedura, com as borras finas nos tanques de aço inox, tá? Traz essa cremosidade para dentro do vinho. Tá? Então, esse é um vinho que é vinificado em tanques de aço inox, permanece em contato com a levedura e traz uma complexidade dentro da degustação, né? Complexidade de frutas, ervas e textura dentro da boca. Tá? Então é um vinho que a gente pode, assim, o crescimento de vinho branco no Brasil, acho que todos vocês que estão na linha de frente percebem isso, é muito grande, tá? Outra questão que a gente consegue passar para o cliente é o valor agregado dentro desses vinhos, né? É uma uva, é uma linha de vinho que tem história, tem prerrogativas, tem uma vinícola por trás e tem esse poder de fazer com que o cliente vá gostar, né? Vai comprar mais uma vez e todos os anos a gente vai conseguir entregar o mesmo estilo de vinho. Vinho super fresco, safra que chegou agora é 2023, e eu acredito que também seja 2023 para o Tempranillo e para o Tempranillo com Syrah, tá? Então tá aqui o Tempranillo carrega a espada de Toledo, que eu acho que é o símbolo mais forte de Toledo. 100% Tempranillo. Tempranillo é uma uva que carrega muita fruta no seu aroma. Ela é uma uva temprana, uma uva que amadurece, tem a sua plenitude, né? A sua maturação fenólica num ciclo um pouquinho mais rápido. Então, a fruta dela é muito carregada, tá? E uma uva que adora a passagem por barrica. É uma uva que não tem muita acidez, a acidez desse vinho é uma acidez média, tá? Muita fruta vermelha e frutas maduras, tá? Então a gente tem ali essa proximidade com o paladar que a gente está acostumado, que é muita fruta madura. E são 3 meses de barrica, tá? Barrica, barrica. Não estamos falando de outras técnicas de aportar sabor de madeira, senão o envelhecimento dentro da vinícola através do contato com a barrica. Bom, e o rótulo é bem informativo, né? A gente tem o país, temos aqui a indicação geográfica, o nome da uva e a cápsula, né? Também com o tema da vinícola, tá? É, a gente vai compartilhar depois a ficha técnica com vocês. Eu vou fazer um resumo de tudo isso que a gente está comentando, tá? Mas lembrando que acho que as prerrogativas mais fortes é a intensidade de sabor, equilíbrio em boca e a passagem por madeira. Tá? Então, são vinhos que têm esse estilo clássico da Espanha. Apesar de moderno, puxa muito para o clássico, com um custo bem interessante. Tá bom? É, a gente tem aqui toda a questão técnica, eu acho que isso não cabe a gente entrar agora, mas o resumo é esse, né? A gente consegue fazer um vinho através de uma vinificação precisa, um vinho interessante, com muita expressão de sabor, muito equilíbrio, não aparece o álcool, a acidez sempre bem integrada e a fruta e a persistência de boca muito boa. É um vinho que a gente vai encontrar bastante nos restaurantes de Madrid, em Toledo, tá? É muito utilizado para taça, né? Lembrando que na origem esse é um vinho mais acessível, então a gente vai encontrar ele bastante em taça em diversos restaurantes, tá? Mas aqui no Brasil a gente pode trabalhar ele como a primeira opção de carta dentro da Espanha, o Altozano. Tá? É um vinho que o sommelier, ao abrir na frente do cliente, vai mostrar algo autêntico, algo que tem história e algo que é assinado pela família González Bias. Bom, entrando no terceiro vinho tinto, né, no quarto vinho que a gente está recebendo aqui, Tempranillo Syrah.
A Tempranillo Syrah traz um equilíbrio, um pouco mais de textura na boca. A Syrah, ela é mais encorpada, ela tem um pouco mais de taninos aveludados do que a Tempranillo. Então, é um vinho que vai trazer um pouco mais de textura, é uma uva que vai trazer um pouco mais de textura para esse vinho. E aí a gente completa os quatro vinhos que a gente está trazendo da vinícola, tá? Que é Finca Constância Seleção, Altozano Branco, que é Verdejo com Sauvignon Blanc, são duas uvas que combinam super bem, 100% Tempranillo e Tempranillo Syrah, tá? Eu acho que aqui a gente já tem uma ferramenta de trabalho que, que vai ser fácil da gente conversar com os clientes. Você já tem no portfólio bastante vinhos legais da Espanha, e esses vinhos vêm completar nessa faixa ali o Altozano dos R$ 100 e depois um pouquinho acima o Finca Selección, vão trabalhar bem essa linha de vinhos de combate, essa linha de vinhos que a gente vai conseguir vender com recorrência, com bastante facilidade, tá bom? Então, o Tempranillo Syrah aqui, só para finalizar, ele traz, né, um pouco mais de especiaria doce, né, muito alcaçuz por conta da Syrah. A Syrah é uma uva menorzinha, uma uva que tem mais contato com a casca, então é um vinho mais intenso, né, vai trazer uma complexidade aromática diferente do 100% Tempranillo. Acho que a diferenciação entre os dois é Tempranillo 100% é um vinho de médio corpo e o Tempranillo com Syrah vai para um vinho de médio mais, tá? Já tem um pouco mais de influência da madeira no vinho, tá? Pessoal, o que que vocês acharam? Dá jogo? Parece bem interessante. Provar agora. Tem que provar, né? Eu acho que assim, eu já fiz esse favor para vocês, mas eu acho que todos têm que provar, vocês vão ter a oportunidade de provar. A intenção foi apresentar essa linha para que quando vocês provem, vocês já sabem todas as prerrogativas de qualidade que está por trás. Acho que isso é o mais importante, tá? Eu acho que a prova é fundamental. A gente, se não fizer junto, vocês vão provar em outro momento, tá? Acabei de receber aqui do Renatão, lindas garrafas, linda, linda, linda. O Sauvignon Blanc super fresco, uma cor brilhante, tampa de rosca. Tintos, tampa rolha, tá? Então vocês podem ficar tranquilo que eu acho que isso que o brasileiro gosta e a gente quer entregar o que o consumidor busca. Ah, eu acho que é isso que a gente vai conseguir nessa linha, entregar o que o consumidor busca a preços acessíveis. Marcelo, Diga-me. parabéns aí pela apresentação. Eu acho que é bom reforçar ali para o time que esse produto já veio para o Brasil, né, antes, e ainda tem em alguns clientes. Eu mesmo já encontrei em alguns clientes. Então, é bom reforçar a gente que está conosco agora, né, e para retomar o trabalho, né, porque muita gente também estava sem ele e tem oportunidade aí que já está cadastrado em alguns clientes já. Exato. Provavelmente muitos clientes já, se não trabalharam, já escutaram. Quem trazia esse vinho era a importadora Aurora, tá? Uma importadora antiga, uma importadora, né, que sempre trouxe coisas legais. Então, é um vinho que tem um respaldo legal de curadoria. E graças a Deus, pelo que eu pesquisei, não teve prostituição de preço. É um vinho que, como a González Bias deixou de vender para a Aurora, né, a gente colocou o portfólio que estava na Aurora para outro importador e puxou o Altozano para a TDP, tá? É, a gente conseguiu manter ali o vinho sem cair naquela lama de preço, tá? É um vinho que ficou preservado a precificação dele ali. Eu já vi em lugar R$ 90, já vi em outros lugares 110, 120. Lá no Espírito Santo estava 170, acho que foi algum erro de alguém que precificou isso, mas é um vinho que a gente pode falar do seu trabalho que já foi feito no Brasil e agora é dar continuidade.
tá bom? E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Quero também deixá-los livres para tocar a terça-feira. Dia bom de vender. Estão indo aí pro. Quando que fica disponível para venda? Já dá para entrar com o pedido, Celso? Já está, todo mundo já está com as tabelas de preço, já está disponível no estoque e os produtos estão aí já para vender. Boa, Vamos já Uma começar pergunta, aí a mexer. legal. Eu acho que assim, eu acho que foi boa a apresentação, Marcelo. Todo mundo entendeu ali da questão, como tu colocou ali, né, que tem muito produto barato, né? Então a gente não entra nesse segmento de abaixo de R$ 50, né? E, e vocês vão Não, escutar, é como tu colocou ali, mas não sempre colocar como é que o produto é feito, né? A diferença que tem, né? Do vinhedo próprio, do lado da vinícola, da qualidade que tem os produtos, e quando eles botarem na boca esse produto, eu tenho certeza que isso vai falar. Então, não é só o preço, porque o pessoal é como tu colocou, tem muito vinho de Espanha barato, mas eu compro fulano por tanto, eu compro ciclano por tanto. Então, não dá para cair é. nessa. Nós temos que Os nossos entender. concorrentes, acho que mais direto na linha Altozano, gente, é o Arteiro, os que eu mais vejo, né? Arteiro e Corona. Aham. E a gente faz bonito perto desses dois vinhos, com Altozano. Não é touro louco, né? Vamos dizer assim. A Ana queria fazer uma pergunta, Ana. ele é Ah, considerado só um comentário aqui. Comentário é que eu já trabalhei com a Cosano pela Inovinha Aurora, uns anos atrás, e o que Tá, destaca realmente é a qualidade do produto. Não tinha toda essa linha disponível na época que eu trabalhei, mas o Altozano Tempranillo teve uma aceitação muito boa no mercado, realmente a qualidade, né? que E legal. parabéns aí, viu, Marcelo, pela sua apresentação, mais uma vez, nos trazendo um conteúdo sensacional. Obrigada. Que bom, Ana Paula, obrigado. Obrigado. E a Ana, qual que é o sobrenome, Ana? Ana, da, Você quer fazer um comentário? ele é considerado biodinâmico? Esse vinho não, tá? A gente Não. tem uma parcela que é biodinâmica, é, mas daí ela é um pouquinho, é no vinhedo ali, mas um pouquinho afastada, chama Entre Lunas, tá? Mas é um vinho que precisaria ter a certificação de orgânico para entrar no Brasil e a gente achou que esse momento não é o mais ideal para trazê-lo. Tá? Então, existe sim, é uma vinícola muito adequada à sustentabilidade, a preservar a fauna e a flora local, mas essa linha é convencional. Tá, obrigada. Legal, pessoal. Quero agradecer a presença de todos, uma adesão ótima. Vocês, como sempre, sensacionais. Obrigado, Renato, Vicente, que deram esse apoio, né? E o César também, que deu um apoio é ontem isso. para a gente marcar os principais pontos. Vou dar uma limpada nessa apresentação para compartilhar com vocês, tá? Para vocês terem esse manualzinho próximo. E quero encontrá-los para a gente falar dos Singular States em um momento breve. Eu acho que a gente vai agradecer ao Marcelo, né, pela disponibilidade, o trabalho e bastante informação comercial também, que é importante, né? A gente às vezes acaba falando bastante dos vinhos, mas tem que saber Os quem tá players. concorrendo, que os players, que a gente vai bater ali na ponta. A gente vai voltar com o nosso calendário de treinamento, né? Então vão ter outros, né? A gente tem que fazer, acho que em breve, de sul-africanos também, que a gente já tem aí os vinhos. Acabou não falando deles, tem coisa nova chegando. E acho que é isso, né? Vamos lá. Provar os vinhos, vender, os vinhos estão legais. Eu vi que eu vou alterar na ficha, acho que tem algumas informações que eu vou bater com o Marcelo. Eu vou atualizar e já altero e disponibilizo para vocês de novo, tá? Legal, pessoal. Obrigado, Vicente, pelas considerações. Celso, obrigado. Equipe, Thaís, Gils, todos. Grande Valeu, Obrigado, abraço. Obrigado, Marcelo. Fiquem com Marcelo. Deus. Só um Vamos lá, pessoal. comentário. Vamos Obrigado, animar que tem coisa pessoal. nova para vender, bastante produto em casa. Estoque está enchendo aí. Temos que botar para fora a mercadoria. Isso aí. É isso aí. Só um comentário. Exatamente. Eu vou Marcelo, dar lugar. obrigado. Tá ouvindo? Obrigado. Obrigado pela apresentação, excelente. Foi bem leve, foi tranquilo. Aprendi mais ainda, anotei aqui alguns pontos novos. E lembrando, pessoal, uma pergunta aqui da Aline também.
até o final do dia e vamos disponibilizar o catálogo para vocês atualizado já com esses vinhos, tá bom? Vamos colocar aqui uma sugestão bem bacana que o Celso deu. No catálogo agora vai ter uma versão em cima, então vai ser o mês barra ano, então vai ter o catálogo versão 3 barra 2025, para que vocês possam acompanhar o catálogo atualizado e saber qual a nova versão que vai estar em mãos, tá bom? No final do dia, vamos jogar lá no grupo para todo mundo ter acesso. Obrigado e excelente terça-feira. Beleza. Bri- Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Abraço, valeu. Bom dia, obrigado. Ótimo Bom dia. dia. Tchau, tchau. Valeu, Marcelo. Bom dia. Valeu, Marcelo, obrigado. Obrigado. Prazer estar com vocês.